Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Lembrando que medidas de comprimento, muito que a gente vai utilizar aqui, a gente pode também utilizar em outros tipos de medida, como medida de capacidade, A gente pode também utilizar para medidas de massa, E o interessante é que a gente ainda consegue para medidas de volume e medidas de superfície. O que vai mudar de uma coisa para outra é a quantidade, que a gente vai multiplicar de uma casa para outra ou dividir de uma casa para outra. Mas vamos chegar lá. Primeiro, nas unidades de medida de comprimento, É interessante a gente citar que a unidade padrão, de medida de comprimento é o metro, E a gente também pode encontrar muito o quilômetro, O quilômetro, o centímetro e o milímetro, O quilômetro para medir avenidas, muito grandes, rodovias, enfim. O centímetro a gente vai conseguir observar muito em coisas pequenas, Coisas menores do que o metro, como objetos no geral, caderno, livro, enfim. Várias coisas que você queira medir. E o milímetro em coisas menores do que o centímetro, A gente pode observar aqui, os múltiplos, A gente tem o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Os múltiplos são aqueles que são maiores do que o metro. A unidade principal vai ser o metro. E os submúltiplos vão ser todos aqueles que são menores do que o metro. Ou seja, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ok? Só lembrando que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Ok? Aqui a gente tem, por exemplo, uma BR, uma rodovia federal. Então, toda essa extensão aqui dessa rodovia a gente pode utilizar em formato de quilômetro, para utilizar para medir essa rodovia. O quilômetro, ou mais conhecido como o km, beleza? Transformação de unidade de comprimento. Então, para a gente fazer essa transformação, a gente pode utilizar essa tabelinha. Essa tabelinha, ela é essencial que você saiba de cor, de preferência, Que você saiba já memorizado, porque ela vai ser muito útil em diversos sentidos, Você vai observar muito ela. Então, para fazer a conversão, é o seguinte: digamos que você está no quilômetro e quer passar para o metro. Então, você vai contar aqui, quantas vezes você vai precisar andar com essa casinha do quilômetro até o metro. 1, 2, 3. Você andou 3 vezes. Se você andou 3 vezes, você vai pegar 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. Ok? Então, você vai multiplicar por 1.000, caso você queira sair do quilômetro até o metro. Se você tiver, por exemplo, deixa eu apagar aqui primeiro. Supondo que você esteja no hectômetro e quer passar para o milímetro. Você vai contar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas. Então, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai multiplicar tudo isso aqui, Gente, só para facilitar, quando você multiplica um número por 10, você só vai repetir aqui o primeiro número e vai colocar a quantidade de zeros. Então, 10
vezes 10 vai ser 100. 100 vezes 10 vai ser 1000. 1000 vezes 10 vai ser 10.000. E 10.000 vezes 10 vai ser 100.000. Então, a gente vai pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai botar 5 zeros. 100.000. Beleza? Repete 1 e coloca a quantidade de zeros que tem no total. Só isso. Então, isso seria de hectômetro para milímetro. Beleza? Lembrando que, se fosse... Isso já entrando em medida de massa, por exemplo, né? Se fosse medida de massa, ao invés de ser km, seria kg, que é quilograma. Ao invés de ser hm, seria hg, hectograma, né? Decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E a forma que a gente vai de um lugar para outro é igual, gente. É igual. Se for da frente, ó, se for da frente para trás, a gente vai multiplicar. E se for o contrário, né? De trás para frente, a gente vai dividir. Mas ainda que seja divisão, né, é interessante que a gente saiba também multiplicar, né? Porque a gente não vai dividir 10 dividido para 10, dividido para 10, dividido. A gente não vai fazer assim. A gente vai fazer primeiro, ver quanto que dá de uma casa para outra, para depois dividir. Por exemplo, digamos que você está em centigrama e quer chegar em grama. Então, a gente tem duas casas. São duas casas, é 10 vezes 10, que é igual a 100. Beleza? Mas, já que a gente está indo nesse sentido, a gente vai dividir esse 100. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, aqui um número. Digamos que a gente tem o número 31.000. E a gente quer passar ele de centigrama para grama, né? Ou então de centímetro para metro, né? Então, a gente só vai dividir isso aqui por 100. Né? Dividir por 100, se a gente tem 2 zeros aqui, a gente só precisa cortá-lo. 2 aqui e 2 aqui. Esse aqui a gente não corta, porque a gente só tem 2 zeros do outro lado. Então, o resultado fica 310. Já que a gente passou de centigrama para grama, 310 gramas. Beleza? A mesma coisa se fosse centímetro para grama. Não, centímetro para metro, quer dizer, desculpa. Porque a única coisa que vai mudar realmente é o nome, né? A nomenclatura, a forma que você vai escrever cada um desses símbolos. É a única coisa que muda, porque a fórmula de calcular é a mesma, é igual. Outra coisa importante, se fosse um número com vírgula, por exemplo, 2,5, esse 2,5, digamos que estivesse digamos que ele estivesse aqui no miligrama, né? O 2,5, e eu quisesse passar ele para o decagrama. Então, a gente faz aquela conta, né? 1, 2, 3, 4. A gente teve que andar 4 casas. 4 casas a gente vai já imaginar que seja 1 com 4 zeros. Não é verdade? São 4 casas. Então, a gente vai dividir isso aqui tudo por esse número enorme. Porém, 2,5 ele é menor do que 10.000. Mas a gente pode fazer o seguinte. A gente reescreve esse número aqui. Tá? Vou botar até aqui embaixo para ficar mais visível. 2,5. E a gente conta 1, 2, 3, 4 casas, 4 zeros. Então, 4 zeros a gente vai andar 4 casas nesse sentido para frente. Por que para frente? Porque quando é divisão, a gente anda com a vírgula para frente. A gente vai começar a andar pela vírgula, gente. Quando não tem vírgula, a gente começa pelo último número. Mas quando tem vírgula, a gente começa
pela vírgula. Então, a gente vai andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. E coloca a vírgula logo em seguida. Para essas casas não ficarem vazias, a gente pode acrescentar 0 em cada uma delas. Inclusive na frente da vírgula, porque a vírgula também ela não vai estar sozinha. E logo em seguida, a gente limpa a vírgula. Então, fica 0,00025, ok? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vai fazer, né? Se fosse o contrário, né? Se fosse 2,5 e ao invés disso fosse um sinal de multiplicação, né? A gente iria colocar aqui o 25, né? O 2,5, na verdade. Já que são 4 zeros, a gente iria andar 4 casas para trás, porque multiplicação a gente anda para trás e divisão a gente anda para frente. Então, começando a partir da vírgula, 1, 2, 3, 4. E completaria com 0 os lugares onde a gente andou. Beleza? Digamos que essa vírgula iria parar lá atrás. Porém, se ela parou lá atrás, não importa, a gente não precisa botar um 0 atrás dela. Ok? Se colocar, também não vai fazer diferença. E a gente logo em seguida apaga ela novamente. E fica o número dessa forma, 25.000. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula de hoje. E até a próxima.